continuação à mensagem anterior, que falamos sobre o exército de Satanás, que trabalha a favor dele, nós vamos vermos aqui o que Paulo nos aconselhou, quais são as armas que precisamos usar para sermos livres das garras desse grande inimigo das nossas almas. O nosso estudo de hoje está marcado no capítulo 6 de Efésios, onde no capítulo 12, versículo 12, ele mostrou a hierarquia de Satanás, os príncipes, potestades e todo esse conjunto de anjos maus que trabalham com ele. E agora Paulo vai dizer como se defender desses inimigos ferozes, usando armas poderosíssimas. Eu quero ler o versículo 16 do capítulo 6 para introduzir aqui o nosso estudo. Também, aliás, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Entre todas as armas, eis aqui Paulo citando uma delas, tomando sobretudo o escudo da fé. A proteção da fé. Por isso que o escritor de aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero ler os versículos anteriores para entendermos o que Paulo realmente está nos ensinando aqui e mostrando para a defesa, a nossa própria defesa. Vamos lá, o versículo 10, ele diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele começa mostrando para nós o nosso dever espiritual para não sermos atingidos e destruídos pelo inimigo. Verso 11 ele diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Veja que no versículo 10, ele está dizendo para nós, nos chamando aqui de irmãos, para nos fortalecermos, sermos fortalecidos, robustecidos na força do poder de Deus. Mas eu não posso fazer isso por conta própria. Por isso ele diz no verso 11, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. Qual é essa armadura de Deus? O versículo 12, conforme aprendemos na mensagem anterior, ele está citando o grupo de extermínio de Satanás, através do qual ele trabalha neste mundo. Aí o versículo 13, ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Só podemos estar firmes e resistirmos às ciladas de Satanás, às artimanhas de Satanás, de uma única maneira, através de uma única maneira. Estarmos fortalecidos no Senhor, revestidos da armadura de Deus, mas sobre tudo isso, disse Paulo, tomando toda a armadura. Há pessoas que estão usando parte da armadura, mas ele disse, deve tomar toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo e permanecer firmes. Vamos ver qual é esta toda a armadura de Deus? Verso 14 ele diz: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Esta é uma das armas que precisamos usar contra Satanás. Já que ele é mentiroso e pai da mentira, a arma chamada verdade, que é a palavra de Deus, é uma arma imbatível, é uma arma invencível que precisamos usar nessa armadura e nesse combate. E vestido a couraça da justiça, fé e justiça, e a justiça tem que ser não minha, não nossa, mas a justiça de Deus na pessoa de Jesus. A fé é um dom de Deus, então precisamos pedir a Deus a armadura.
O verso 15 ele diz: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O que é evangelho da paz? O evangelho que revela Jesus como capitão, como Senhor, como Salvador. O primeiro, o último. Jesus Cristo, ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. Fora dele nunca houve, não existe, nem existirá. O evangelho da paz é aquele que mostra Jesus vindo ao mundo para vencer Satanás. Aquele que lá em João, capítulo 19, versículo 30, disse, está consumado. Aquele que em Colossenses 2, versículo 14 e 15, ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças e triunfou sobre os espíritos maus na cruz. Ele venceu para sermos vencedores. Então, nós estamos aqui usando o Evangelho da Paz. Estamos usando o Evangelho que foi escrito lá em Isaías capítulo 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então, estamos usando Jesus, que é o nosso Evangelho da Paz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, ele disse: em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então nós temos que estarmos calçados com os sapatos do evangelho da paz, o evangelho da nossa salvação. O versículo 17 ou 16 ele diz: tomando sobretudo o escudo da fé. É o texto que lemos inicialmente. Tomando sobre tudo isto o escudo da fé. O que é a fé? A fé é o princípio das coisas, é um princípio, mas é o princípio das coisas que se esperam e a prova daquelas que se não veem. Você vence através da fé. Tome sobretudo o escudo da fé. Mas que tipo de fé? A fé tem que ser colocada em Jesus, porque ele é o único que nos livra. Ele é o único que nos dá a garantia. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, ele é o único nome exclusivo. Você deve estar lembrado da mensagem que falamos aqui sobre o único. Jesus sendo único em todos os sentidos. O versículo 17, ele diz: tomai também o capacete da salvação. A salvação. Portanto, veja que é um conjunto de armas que Paulo está citando para que estejamos livres e salvos das artimanhas e do poder das garras do inimigo. A salvação. A salvação nada mais é do que a libertação do cativeiro de Satanás, da cegueira, da prisão, do aniquilamento. Atos, aliás, em Gálatas capítulo 4, verso 4, diz que ele veio para nos remir, para nos tirar do cativeiro, nos colocar em liberdade mediante um preço pago. O preço foi a morte do Senhor Jesus Cristo. E ele veio para nos dar a adoção de filhos, nos conferir o poder da adoção de filhos. E ele continua ainda no versículo 17, ou melhor dizendo, versículo 17. Capacete da salvação e a espada do Espírito Santo. Qual é a espada do Espírito Santo? A palavra de Deus. Está aqui, a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus na sua vida? Você tem a palavra de Deus na sua casa? Você tem a palavra de Deus na sua família? Você tem a palavra de Deus no seu trabalho? Você carrega a palavra de Deus no seu carro? Você carrega a palavra de Deus na sua mente, no seu coração? Você memoriza textos bíblicos? Você se alimenta todos os dias da leitura da palavra de Deus? Eis aqui um grande problema nosso. Ele nos apanha desprevenidos. Ele nos apanha de maneira debilitada, enfraquecidos. Sim. Olha, uma das regras para Israel está lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio. Quando Deus levanta Moisés para dar instrução ao povo de Israel como eles poderiam vencer na vida, ele disse: olha, ensina o teu filho essa palavra ainda deitado na sua cama, ao levantar, ao sair de casa, escreva nos umbrais da porta,
escreve na tábua da sua mão ou na sua testa, decore os textos bíblicos. Aí, quando Josué assume a liderança para dirigir Israel, conduzir Israel até a terra prometida, qual foi o conselho que Moisés deu para Josué no capítulo 1, verso 8? Não aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você chegará mais forte do que saiu. Você chegará melhor do que quando saiu. É o que Paulo disse, para que possa continuar firme, resistir firme até o fim. Não há outra maneira, mas a palavra de Deus, ela é algo escasso na nossa vida. Pode ver que na nossa casa tem tudo. Há pessoas que têm armas mortíferas em casa, armas letais. Tem em casa uma proteção de muros, de portas, o que é certo termos em casa, mas nos falta o melhor, que é a palavra de Deus, que protege a nossa vida, protege a nossa alma. Estamos tratando da proteção da alma, mas o grande problema é que nós estamos tentando proteger a nossa vida, proteger a nossa carne. Olha, o salmista diz, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Portanto, o nosso dever é tomar a palavra de Deus como escudo. Quer ver uma outra arma importante? Ele diz, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Senhor. Ele está falando oração. É a única maneira que eu tenho para falar com Deus. Deus tem muitas maneiras de falar comigo, mas eu falo com Ele através da oração. E eu falo como pai, o filho fala ao pai. Portanto, a oração é uma arma poderosíssima nesse conjunto de armas, nessa quantidade de armas que Paulo está mostrando aqui. Ela é uma arma poderosíssima. A oração, disse alguém que a oração atrai a atenção de Deus e abre a janela dos céus, leva-nos até a presença de Deus e traz Deus até a nossa presença. E a gente pode ver isto no livro de Atos, quando Paulo e Silas oravam e cantavam durante meia-noite, o que aconteceu? As portas se abriram, Deus desceu até aquele lugar e fez, pelo seu poder, um grande milagre, tirando-os da prisão e libertando-os para pregar a palavra de Deus ao carcereiro e à sua família, resultado, toda a família salva. Portanto, a oração é muito importante, mas a oração tem que ser feita a Deus. O modelo de oração está no livro de Mateus, especialmente capítulo 6, quando Jesus Cristo disse para orar assim, Pai nosso que está no céu, invoque o nome do Pai. Ou seja, invoque o nome do Pai em nome do Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. Nada mais e ninguém mais na oração a não ser Deus e o Senhor Jesus Cristo, que estão nos ouvindo. Um está ouvindo e respondendo, o outro está intercedendo por nós, porque Ele é o nosso intercessor. E ele continua aqui dizendo, orando em todo tempo, com toda a súplica, no Espírito, vigiando, nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eis aqui um conjunto de armas poderosíssimas que nós temos que usar para sermos livres, se quisermos, dos laços, das artimanhas e do poder de Satanás. Em suma, todos nós precisamos uma vida casta, uma vida dependente de Deus. Como disse Paulo, levando cativo os nossos pensamentos, o nosso coração a Deus, uma vida de obediência total ao Senhor. Do contrário, estaremos desprevenidos e desprevenidos nós estaremos pegos de surpresa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Na próxima mensagem, nós vamos aprender que nós, as pessoas salvas nesse mundo, são apenas vítimas sobreviventes de um ataque satânico. Isso, se Deus permitir, falaremos na próxima mensagem. Deus te guarde debaixo do seu poder, mas que você utilize as armas que estão aqui para que você possa ser livre do poder
de Satanás. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, obrigado por estarmos aqui usando uma das armas poderosíssimas que o Senhor nos recomendou, que é a oração. Estamos falando contigo, estamos intercedendo neste momento por nós, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes. Deus, mas que eles também utilizem esta arma como uma arma poderosa para que possam salvar as suas vidas, a vida dos seus familiares, dos laços das artimanhas, dos dardos inflamados do maligno. Nós oramos com gratidão no nosso coração, no nome precioso de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Querido, muito obrigado por me acompanhar. Eu te espero na próxima mensagem, se Deus permitir. Um forte abraço. Fique aí debaixo da graça de Deus, sob os cuidados dele, dirigidos pelo seu Espírito.